Nós herdamos dos nossos índios uma tradição bacana de tomar vários banhos por dia. Os europeus não têm esse hábito. Nós nos abraçamos em público. Alguns estrangeiros estranham essa tradição brasileira, tão bonita, né? Em compensação, algumas práticas indígenas dão arrepios, como, por exemplo, o hábito de algumas tribos de sacrificar crianças gêmeas ou com deficiência, filhos de mães solteiras ou fruto de adultério. Falando assim, essa realidade parece muito distante. O pior é que essa prática ainda persiste, embora de forma dissimulada, em algumas tribos, como os Yanomamis. Há poucos dias, a Câmara aprovou um projeto que criminaliza essas práticas e responsabiliza instituições como a FUNAI, por exemplo, caso tenham conhecimento e não hajam para evitar os sacrifícios. O projeto foi para o Senado. Se virar lei, vai se chamar Lei Muadi. O relator do projeto, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, está aqui com a gente. Deputado, por que Lei Muadi? Por que ela vai ser, se for naturalmente sancionada, virar uma lei chamada Muadi? Paulo, primeiro um prazer estar aqui com você novamente, abordar um tema tão importante para a sociedade de modo geral, mas especialmente para a comunidade indígena brasileira. Esse tema começou a ser discutido na Câmara ainda em 2005, embora o projeto tenha sido apresentado na Casa em 2007 pelo então deputado Henrique Afonso, do PV do Acre. O tema começou a ser discutido lá atrás. E ao longo das discussões, porque esse era um tema distante, ninguém ouvia falar até então em infanticídio indígena. Até porque essas práticas são dissimuladas, como eu disse. São dissimuladas. Né? Acho que os próprios índios não... Mesmo eles não tinham referência, né? Eles não tinham aonde procurar para poder pedir socorro, pedir ajuda. E eu estou usando o termo que os próprios índios que vieram à Câmara ao longo do processo mencionaram. Eles não sabiam a quem recorrer. Porque a FUNAI sabia, mas nunca denunciou. As organizações que tinham acesso às comunidades indígenas tinham conhecimento, mas também nunca se manifestaram. Em razão de um movimento chamado de relativismo cultural, onde coloca as tradições, a cultura, acima dos direitos humanos. Então, isso, ao longo do tempo, foi ignorado. Até que o tema foi trazido para o Congresso, e de lá para cá, muitos índios vieram para dentro da Câmara, literalmente, frequentaram gabinetes de deputados, assessores abrigaram índios aqui que estavam em busca de ajuda nesse sentido, e aí foi onde apareceu Muadi, uma mãe guerreira, heróica, que para salvar a vida da sua filha que nasceu com uma deficiência, um retardo mental, fugiu da aldeia. Fugiu numa época, hoje tem entidades, organizações que prestam assistência, que acolhem, aqui em Brasília mesmo tem uma, na época não. Mas ela foi no peito mesmo. Ela foi no peito, para salvar a filha. Por quê? Porque a tradição da tribo era que nasceu com uma deficiência, tinha que ser sacrificada, porque senão ia gerar problema para a mãe e para a comunidade inteira. Ia ser uma vida de sofrimento. Então, veja, e quando a gente começa a estudar esse tema, a gente observa que na verdade, a intenção deles é de proteção da própria vítima e de proteção da comunidade. Porque ali, cada um tem que buscar o seu sustento, cada um tem que trabalhar, cada um tem que caçar, cada um tem que fazer alguma coisa para poder sobreviver. E uma pessoa com essa dificuldade, com essa deficiência, vai ter dificuldade para ela própria e trazer transtorno. Vai ser um peso para ela e para a comunidade. Para a sua comunidade. Então, essa mãe resolveu buscar socorro fora da aldeia e veio para cá. Hoje, essa menina esteve na Câmara aqui durante algumas ocasiões, nas audiências públicas que nós realizamos, participando dos debates e se apresentando para os parlamentares, dizendo, olha, hoje eu estou viva, mas um dia eu recebi uma sentença de morte. E igual a ela, Paulo, nós tivemos vários casos. Teve um caso aqui em Brasília que é emblemático. Aqui? Aqui em Brasília. Pautu Cacaiurá. Ele é um índio que fazia mestrado na universidade aqui de Brasília, na UNB. E a esposa dele ficou grávida nesse período e desenvolveu a gravidez, a barriga começou a crescer demais e ele pediu à FUNASA, na época, que levasse ela para fazer um exame de ultrassonografia para saber como é que estava a gravidez. Como a cultura
da FUNASA hoje, de quem presta auxílio nas aldeias indígenas, sempre foi de preservação. Eles sabem dessa cultura interna da comunidade indígena, né? E que se disser, olha, tem 2 filhos... entre os Yanomamis, né? Isso. Yanomamis, na região do Xingu tem muitos casos, na região do Amazonas também. Tem outras comunidades, não são os Kaiowás também tem alguma coisa nesse sentido. Disseram, olha, não vamos dizer para o índio que a esposa dele está esperando 2 filhos. Ocultaram essa informação do Pautu. E o que aconteceu? Quando chegou a época dela dar à luz a criança, dela ter a criança, como era da tradição deles, ela quis ter essa criança lá no meio da comunidade dela, dentro das tradições, com todo aquele aparato festivo, né, que é quase um cerimonial o nascimento de um índio. Uma vez eu vi isso, elas vão para a beira do rio e já voltam com o bebê no colo. Né? Aquilo tem uma força, uma representação interessante dentro da cultura deles. E quando essa criança, essa mãe deu à luz, dentro da aldeia, nasceram 2 crianças. E aí, para não acarretar maldição à tribo, a própria sogra determina que as crianças fossem sacrificadas, porque eles entendem que dentro do ventre tinha o bem e o mal. E ao nascer, como eles não sabem identificar, algumas tribos até entendem o seguinte, quem nasce primeiro é o bem, quem nasce depois é o mal. Mas outras tribos não têm essa distinção, então ela fala, olha, na dúvida de saber quem é do bem e quem é do mal, sacrificam as 2. E nesse episódio especificamente, a luta tanto do Pautu Kakaurá e da esposa foi de salvar as crianças. Não conseguiram salvar as 2. Conseguiu salvar apenas uma filha. E ele, quando chegou aqui numa das audiências na Câmara, ele questionou, eu peguei até a frase que ele fez o seguinte, aqui na Câmara ele contou sua história emocionado, trouxe o filhinho salvo e perguntou, quem vai devolver meu outro filho? O Estado se omitiu em não dizer que eram gêmeos. Quem matou o filho dele? O próprio Estado? Pela omissão? Então, o exemplo desse caso aqui do Pautu, o exemplo de Moadi, o exemplo de um outro caso, um casal de missionários que estava numa das aldeias, se não estou enganado, do Xingu, onde nasceu gêmeos também, e eles queriam sacrificar os 2, e aí uma criança que viu, porque houve o sepultamento, enterraram vivas as 2 crianças, e uma outra criança que viu a cena, depois vai lá, cava e retira uma das crianças, salva uma delas, não deu tempo de salvar a outra, e aí um casal de missionário que estava atuando naquela aldeia, trabalhou muito isso dentro da comunidade, pedindo autorização que pudesse retirar aquela criança e trazer para fora da aldeia. Depois de muito tempo, conseguiram trazer. E ela conseguiu sobreviver. Estava aqui na Câmara no dia da votação. Aqui tinha pelo menos uns 4 ou 5, eu até anotei o nome deles aqui. Casos semelhantes a isso. Casos semelhantes. Deputado, só enquanto o senhor procura aí, a expectativa naturalmente é que o Senado dê sequência a essa posição adotada aqui pela Câmara. Existiu alguma posição contrária? É muito difícil a gente... Olha, Paulo, há posições contrárias. Contrária, abertamente contrária? A FUNAI é contra e uma parte dos... Por quê? Porque continua achando que a cultura está acima do direito à vida? Alguns estudiosos que apontam o seguinte, que essa coisa das tradições, essa coisa da cultura tem que ser respeitada, tem que ser levada em consideração. Pois é, mas ao longo da história a gente sabe, por exemplo, o que aconteceu lá no Terceiro Reich, na época do Hitler, né? Com a eugenia, que eles matavam crianças Down, crianças que tinham algum tipo de deficiência, etc. Eles sacrificavam em nome da raça pura. E a gente sabe que isso é extremamente superado. Uma coisa absurda. Né? Esse é um tema controverso. Veja, Paulo, que até a Câmara começar a discutir isso aqui, inicialmente por audiências públicas, por debates, porque a intenção no início, eu peguei o histórico da proposição e eu vi que no início a ideia não era criar um projeto, a ideia não era legislar sobre isso. A ideia era, através do debate e de um processo de aculturamento, de levar informação do Estado através daqueles atores que atuam dentro das comunidades indígenas, não é transformar a realidade dos índios numa realidade que não é a deles,
mas é levar informação, é levar orientação para que essas práticas que são nocivas, que é um atentado contra a vida, deixem de existir. Mas ao longo do processo viu-se que se não fosse pela via legislativa e com a intervenção mais forte do Estado, isso não ia acontecer. Aí foi onde nasceu o projeto. Mas a grande discussão, o grande debate, e eu ouvi aqui representantes da FUNAI e alguns antropólogos, e a antropologia tem uma parte, está dividida. Esse projeto, por exemplo, foi construído com a participação de índios, com a participação de antropólogos, com a participação de juristas, de pessoas que lidam com essa situação. Mas dentro da antropologia há aqueles que defendem essa coisa do relativismo cultural, né? E que coloca essa questão cultural, essa questão da tradição, acima do direito à vida. Agora, quando você pega o Tratado da Diversidade Cultural, que é um marco legal internacional adotado por maioria dos países, você vai ver que mesmo lá, onde há a segurança e há um relevo na questão da preservação das tradições, das culturas, mesmo lá está dizendo que esse valor não pode se sobrepor ao valor dos direitos humanos. Ou seja, por uma razão muito simples, porque não há nenhum outro valor absoluto além da vida. A vida é o único bem que é um valor absoluto, ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E as tradições, por mais antigas ou preciosas que sejam, não podem se sobrepor a um direito fundamental. Não pode, não pode. Deputado Marcos Rogério, do PDT de Roraima, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela aprovação do projeto. Muito obrigado a você, Paulo. Vamos torcer para ele ser bem acolhido lá pelo Senado. Né? Por favor, só uma correção, PDT de Rondônia. O Rondônia, desculpa, PDT de Rondônia. E aproveitando que você falou de Roraima, os estados onde há o maior número de aldeias indígenas, de comunidades indígenas, por a maioria deles, a votação foi unânime. Apenas o estado do Acre teve um voto contra, que era um deputado do PT com orientação para votar contra, mas todos os estados onde isso acontece, a votação foi unânime, sem voto contra. Pois então, vamos ver como é que o Senado vai se comportar. Esperamos que o Senado possa fazer também a sua parte e aprovar o projeto. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta ou a qualquer outra entrando no site câmara.leg.br/Palavra Aberta tudo junto. Um abraço e até a próxima.